Olá, Dr. Emerson de novo com vocês. E hoje nós vamos bater um papo sobre o carcinoma de células de Hürtl. Foi um pedido da nossa seguidora Mari Helena Martins, que nos falou em box. Dr. Emerson, comente um pouquinho sobre o carcinoma de célula de Hürtl, pois nós temos poucos dados sobre esse tipo de tumor. Hoje o som do fundo, Uriah Heep, Fallen Angel, o último disco gravado em 79 com o famoso e sensacional vocalista John Lawton. John Lawton morreu este ano. John Lawton substituiu a melhor voz do rock para mim, que é o David Byron. John Lawton substituiu, John Lawton era vocalista do Lucifer's Friend. Bem, nós não vamos falar de Uriah Heep nem de rock and roll. A gente veio falar de carcinoma de células de Hürtl. Vocês vão ver que durante o nosso vídeo vão aparecer alguns quadros sobre a revisão sistemática que eu usei para conversar com vocês. Essa revisão sistemática tem vários cirurgiões de cabeça e pescoço famosos que fizeram ela. Entre elas, o nosso professor Luiz Paulo Kowalski, professor titular da Universidade de São Paulo, e muitos outros cabeça e pescoço famosos aí, Ralph Tufano, Ferris, enfim, vários cabeça e pescoço, Jatin Shah, famosos participaram dessa revisão sobre o raro carcinoma de célula de Hürtl. Bem, Mari Helene e seguidores, quando a gente fala do carcinoma de célula de Hürtl, a gente está falando, na verdade, de uma variação do carcinoma folicular. Se o carcinoma folicular já é raro, o carcinoma de célula de Hürtl é mais raro ainda. Cerca de somente 5% dos carcinomas de células de Hürtl acontecem dentro da tireoide. O carcinoma de célula de Hürtl ainda é um carcinoma diferenciado, junto com o papilífero, junto com NIFPT, NIFT, e junto com o carcinoma folicular. Ou seja, ele é um tumor raro e que tem as células muito parecidas com a célula de tireoide normal. Basicamente, o carcinoma de célula de Hürtl se comporta como um carcinoma folicular, com algumas exceções, seguidores, algumas exceções. Primeira exceção que ele é mais raro do que o carcinoma folicular e bem mais raro do que o papilífero, que é 85%. Segundo, como todos os carcinomas de tireoide, ele é mais comum em mulheres. Outro detalhe importante, ele acontece entre a 6ª e 7ª década de vida. Nessa revisão que a gente usou para conversar com vocês, e que, repito, vocês vão ver vários pontos, vários quadrinhos aí da nossa revisão, vocês vão ver foto do carcinoma folicular, um carcinoma bem sólido, né? Vocês vão ver uma tabela com o resumo deles, certo? O diagnóstico geralmente são tumores até de 3 centímetros, ou seja, tumores não muito grandes. Isso nos leva a formas de tratamento diferentes, vocês vão poder ver depois. O carcinoma de célula de Hürtl ele se diferencia do folicular, pois ele volta muito para o local, ou seja, a gente opera a tireoide, retira a tireoide e a chance dele voltar para o local é maior. Então ele volta muito facilmente para o local que foi operado, na própria loja tireoidiana. As metástases que saem para os gânglios do pescoço são muito raras, em torno só de 9%. 9%, portanto, dos carcinomas de células de Hürtl dão metástases linfonodais. Lembro vocês que o papilífero tem séries de 35%, 40% dando metástase linfonodal. Ou seja, é um câncer que sai pouco pela via linfática. Mas como é uma variante do folicular, ele sai bastante pela via hematogênica. Então, ele pode sim dar metástases ósseas e pulmonares, mais comum do que o papilífero, certo? Como são tumores até de 3 centímetros, muito tem se falado em fazer quando esse tumor tem até 4 centímetros, ou seja, menos do que 4 centímetros. É um nódulo só, não tem metástase linfonodal? Sim, está sendo discutido hoje a gente fazer metade, hemitiroidectomia como tratamento. Interessante também, você preservar um lado. Eu, na minha formação, na minha residência médica, aprendi que folicular e células de Hürtl nós temos que ser a tireoide toda. E isso caiu por terra. Invasões parciais de cápsula, invasões venosas parciais, tanto no Hürtl quanto no folicular, podem sim fazer com que façamos uma metade de uma tireoidectomia com grande controle oncológico. Então, não é mais regra que
todo carcinoma de Hürthle e folicular, faço uma tiroidectomia total. Existem casos selecionados que podemos fazer metade da tiroide. Iodo, depois que a gente opera. Interessante. O iodo muitas vezes a gente faz quando você tem as raras metástases no linfonodo, certo? Quando você tem alguma ressecção que a tiroglobulina, para a gente seguir, não cai muito, então a gente acaba optando por iodo. O iodo ainda não existe um estudo muito sério do iodo no carcinoma de células de Hürthle, porque é um carcinoma raro, né? Eu li trabalhos que falam que a gente pode e deve fazer o iodo sempre, vi trabalhos que falam que a gente não deve fazer o iodo nunca. Isso é claro. Nem sempre, nem nunca. O iodo, então, no carcinoma de células de Hürthle, ele é feito nos casos mais graves, mais avançados e os casos que a tiroglobulina não está caindo. O acompanhamento é como qualquer tumor diferenciado, qualquer papirífero, qualquer folicular, o Hürthle também, através do marcador tiroglobulina. Quando a tiroglobulina sobe, indica que o tumor voltou. Tumor raro, sobrevida alta em 5 anos, 91%, ou seja, há uma boa chance de termos uma grande sobrevida quando a gente faz um bom tratamento. Quais são os casos piores do carcinoma de célula de Hürthle? Basicamente, homens, idade acima dos 55 anos, se a maioria é acima dos 60, como eu falei, mulheres, né? Homens acima dos 55 anos e os tumores avançados, ou seja, aqueles maiores do que 4 centímetros, tá? Os T3 e os T4A, carcinomas que invadem nervo, invadem traqueia, esse sim requer uma atenção especial, esse sim requer uma ressecção mais completa, esse sim requer iodo radioativo depois. Portanto, meus queridos amigos, o carcinoma de célula de Hürthle, então, para resumir, é um câncer raro da tireoide. 5% dos casos, mais comum em mulheres, 6ª e 7ª década de vida, raramente saem para o pescoço. Alguns casos, com tumores até 4 centímetros, únicos, sem metástases nos linfonodos. Podemos fazer uma hemitiroidectomia, principalmente nas invasões parciais da cápsula. Iodo radioativo, vamos deixar para os casos mais graves e casos que a tiroglobulina não cai, certo? Segmento, ultrassom e tiroglobulina dosada no sangue, tá bom? Piores em homens, piores tumores avançados e piores nos casos de 55 anos ou mais, que é a grande maioria, ok? Então, carcinoma de célula de Hürthle é raro, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olhem bem os quadrinhos que a gente colocou aí para ajudar vocês, a foto do tumor, o trabalho que eu usei. Um beijo a todos, uma boa tarde. Vamos ficar no final aí com o nosso Uraia Hip. Um abraço.